O homem estava amarrado à cama. Um saco preto cobria sua cabeça, as mãos presas por algemas. O quarto em silêncio. Do lado de fora, policiais aguardavam a ordem final para entrar. Eles já sabiam que estavam diante de algo maior do que imaginavam, mas ainda não tinham ideia da dimensão real daquilo. Quando a porta foi arrombada, Bruce McArthur estava ali, calmo, sem resistência. Aquele momento não foi apenas uma prisão. Foi o início da revelação de um dos casos mais perturbadores da história do Canadá. Durante anos, homens desapareceram no bairro Church Wellesley, em Toronto. Alguns viviam vidas duplas, outros eram imigrantes. Muitos eram considerados vulneráveis. Por muito tempo acreditou-se que eles simplesmente tinham ido embora. Mas alguém estava observando, escolhendo, esperando. E esse alguém era conhecido na comunidade como um homem gentil, um jardineiro respeitado, o Papai Noel em um shopping da cidade. O que ninguém imaginava era que por trás daquele rosto amigável existia um predador meticuloso. Sejam bem-vindos. Você está assistindo o canal Investigações Reabertas. Se você gosta de histórias de crimes reais, curta, se inscreva e aperta o sininho para não perder mais conteúdos como esse. Os que desapareceram. Entre os anos de 2010 e 2017, o Departamento de Polícia de Toronto registrava milhares de desaparecimentos por ano. A maioria era resolvida rapidamente. Adultos que saíam de casa por alguns dias, conflitos familiares que se resolviam. Na divisão responsável pelo centro da cidade, incluindo o bairro da comunidade gay, cerca de 600 casos foram registrados naquele período. A prioridade quase sempre recaía sobre mulheres e jovens. Homens adultos eram considerados capazes de se virar sozinhos. A lógica institucional era simples. Eles voltariam, mas alguns nunca voltaram. O primeiro nome que começaria a ecoar anos depois foi Iskandaraj Navarathna. Ele tinha 40 anos. Era nascido no Sri Lanka. Sociável, frequentador assíduo do bairro conhecido como Gay Village. Desapareceu em setembro de 2010. Seus amigos encontraram o apartamento intacto, o cachorro sozinho, algo que ele jamais faria voluntariamente. Nenhum sinal de fuga, nenhuma despedida, nenhum registro de viagem. 2 meses depois, outro desaparecimento. Abdul Basir Feizi, 42 anos, casado, pai de 2 filhos, trabalhador de uma gráfica. Seu carro foi encontrado abandonado perto de um parque. Logo descobriu-se que ele também frequentava a Gay Village em segredo. Em 2012, Majid Kayan desapareceu. Imigrante afegão, 58 anos, vida dupla, frequentador da mesma região. 3 homens, perfis semelhantes, conexões invisíveis. Na época, nenhuma prova concreta de assassinato, nenhum corpo, nenhuma cena de crime. A polícia chegou a investigar uma pista envolvendo um fórum online onde um usuário alegava ter praticado canibalismo em Toronto. A investigação revelou se tratar de James Alex Brunton. A polícia passou a observá-lo 24 horas por dia, mas chegou à conclusão que se tratava de uma fantasia, um falso predador buscando atenção. O projeto criado para investigar os desaparecimentos recebeu o nome de Projeto Houston, mas sem evidências sólidas, acabou encerrado. Os anos passaram, e então os desaparecimentos voltaram. Entre 2015 e 2017, novos nomes surgiram. Seraush Mahmoudi, Selim Essen, Andrew Kinsman, todos homens de meia-idade, barbudos, frequentadores de um bar específico chamado The Black Eagle, identificados dentro da comunidade como ursos. Andrew Kinsman foi diferente. Ele era ativo nas redes sociais, tinha amigos próximos, rotina estável. Quando desapareceu em junho de 2017, as pessoas perceberam imediatamente que algo estava errado. Seu gato idoso estava sozinho, compromissos não cumpridos, telefone desligado. Esse desaparecimento não poderia ser ignorado. Foi então que nasceu o Projeto Prisma, uma nova força-tarefa, mais pressão da comunidade. E pela primeira vez começou a se formar uma hipótese clara. Talvez não fossem casos isolados. Talvez houvesse um predador. Enquanto a investigação avançava, uma análise detalhada de imagens de segurança revelou um detalhe aparentemente pequeno. Uma van Dodge Caravan vermelha circulando próximo à casa de Andrew no dia de seu desaparecimento. A imagem era ruim, a placa não podia ser lida, mas o modelo foi identificado, ano 2004. Na cidade existiam milhares de veículos semelhantes. Apenas 5 estavam registrados em nome de homens. Um deles possuía exatamente aquele modelo. Seu nome era Bruce McArthur. Vida dupla. Um homem com pouco mais de 60 anos, jardineiro confiável, Papai Noel do shopping, presença conhecida na comunidade.
Usuário de aplicativos de relacionamento voltados para o público gay, seu nome já havia surgido anos antes durante o projeto Houston como testemunha. Nada além disso. Agora ele voltava ao radar. Enquanto isso, Bruce vivia sua rotina normalmente, trabalhando em jardins de clientes idosos, frequentando bares e interagindo online sob diferentes pseudônimos. O que os investigadores ainda não sabiam era que estavam apenas começando a desmontar uma estrutura construída ao longo de anos. Antes de entender o que Bruce fez, era necessário compreender quem ele era. O homem que ninguém suspeitava. Bruce McArthur nasceu e cresceu em uma área rural chamada Argyll, em Kawartha Lakes, filho de mãe católica irlandesa e pai presbiteriano escocês, ambos profundamente religiosos. A casa frequentemente abrigava crianças problemáticas da região. Uma família vista como exemplar pela comunidade e, dentro de casa, porém, as tensões eram constantes. Bruce demonstrava desde cedo traços considerados mais delicados. Seu pai desconfiava de sua sexualidade. Em um ambiente conservador, isso significava repressão. Ele aprendeu a esconder quem era. Mudou de escola, casou-se jovem com uma mulher chamada Janice. Teve 2 filhos. Tentou construir uma vida considerada tradicional. Durante anos, participou ativamente da igreja. Ele próprio admitiria depois que essa era uma tentativa de ocupar a mente e reprimir seus desejos. Nos anos 90, começou a se envolver secretamente com homens. O casamento terminou. Ele se mudou para Toronto. Ali encontrou liberdade. Nos primeiros anos após o divórcio, Bruce trabalhou como vendedor. Depois abriu seu próprio negócio de paisagismo chamado Artistic Designs. Clientes idosas e ricas confiavam nele. Ele parecia educado, discreto e atencioso. Tinha acesso frequente e livre a essas propriedades. Também interpretava Papai Noel em um shopping local. Era visto como uma figura simpática na comunidade. Tinha muito jeito com as famílias que o adoravam. Nada chamava atenção naquele Papai Noel gentil e querido. A atividade ajudava a construir a imagem pública de homem confiável. Mas em 2001 ocorreu o primeiro episódio violento conhecido. Bruce atacou com um ferro um homem chamado Mark Henderson dentro de um apartamento. A vítima sobreviveu. Bruce alegou não lembrar do ocorrido. Citou medicamentos. Declarou-se culpado. A sentença foi reduzida após avaliação psiquiátrica. Considerou-se baixo o risco de reincidência. Ele cumpriu prisão domiciliar. Foi proibido de frequentar a Gay Village temporariamente. Com o tempo, o caso foi arquivado. Parte do histórico criminal acabou destruída conforme a política de retenção de registros da época. Bruce voltou à comunidade. Criou perfis em sites de relacionamento, inclusive em plataformas voltadas para práticas de BDSM, assumiu o papel dominante, procurava homens submissos. Por anos, nada além de encontros aparentemente consensuais, até que homens começaram a desaparecer. Enquanto isso, Bruce construía 2 imagens paralelas. Para seus clientes, um jardineiro confiável. Para alguns membros da comunidade gay, um homem com fetiches agressivos. Ele evitava câmeras, preferia locais discretos. Usava múltiplos perfis online e o padrão estava ali, mas ainda invisível. Quando o Projeto Prisma começou a analisar dados de forma estruturada, padrões emergiram. As vítimas tinham perfil semelhante. Eram frequentadores do mesmo bar. Tinham contato com diversos homens por aplicativos. E o nome Bruce começava a se repetir nos cruzamentos digitais. A investigação avançava lentamente. Mandados judiciais foram obtidos para acessar registros de telefonia, dados bancários e contas online. Enquanto isso, Bruce tomou uma decisão que mudaria tudo. A van vermelha. Ele vendeu sua van vermelha. Aquele detalhe que poderia passar despercebido se tornaria fundamental. A venda da van vermelha não foi um ato impulsivo, foi um movimento calculado. Poucos dias depois do anúncio público da criação do Projeto Prisma, Bruce McArthur se desfez da Dodge Caravan 2004, que havia sido vista nas imagens próximas à casa de Andrew Kinsman. Para os investigadores, aquilo não parecia coincidência. A força-tarefa iniciou uma busca silenciosa. Oficiais passaram a visitar ferros velhos e concessionárias de usados na região de Toronto. A missão era localizar o veículo antes que fosse desmontado ou destruído. Sem alarde, sem imprensa, até que encontraram. A van havia sido vendida para uma garagem fora da cidade. Quando os funcionários começaram a inspecionar o veículo, perceberam algo estranho no compartimento traseiro. Manchas escuras, a polícia foi acionada. O veículo foi imediatamente apreendido e encaminhado para análise forense. Os exames confirmaram o que a força-tarefa temia. O sangue encontrado no interior da van pertencia a Andrew Kinsman. Não era mais um caso de desaparecimento.
era homicídio. A partir daquele momento, Bruce McArthur deixou de ser apenas um nome recorrente em cruzamentos digitais. Ele passou a ser o principal suspeito em uma investigação de assassinato. Mas ainda faltava algo essencial: os corpos. Sem corpos, a acusação enfrentaria desafios significativos. A equipe decidiu não agir de imediato. Bruce passou a ser monitorado 24 horas por dia. Equipes de vigilância acompanharam seus movimentos. Analisaram suas rotinas, identificaram seus contatos. Ele morava em um apartamento em um prédio residencial alto. Tinha um companheiro de quarto. Trabalhava normalmente durante o dia. Frequentava bares à noite. Nada indicava que estivesse sob pressão. Com base no DNA encontrado na van, a polícia obteve autorização judicial para realizar uma entrada secreta no apartamento de Bruce. O objetivo era clonar o disco rígido. Arquivos ocultos. A operação ocorreu em dezembro de 2017. A equipe entrou durante a madrugada. Conseguiram copiar cerca de 45% do conteúdo antes de serem alertados de que Bruce estava retornando ao prédio. Foi o suficiente. Quando os analistas começaram a examinar o material recuperado, encontraram algo perturbador. Pastas organizadas por nomes, fotografias de homens vivos em poses casuais em ambientes internos, e então imagens pós-morte. As vítimas estavam posicionadas, algumas parcialmente despidas, outras vestindo casacos ou acessórios incomuns. Em vários registros havia sinais de estrangulamento. Não eram registros acidentais, eram documentações. Bruce criava arquivos individuais para cada homem. O padrão indicava premeditação. Entre as imagens estavam fotos de Andrew Kinsman, de Celine Ezen, de outros homens que constavam na lista de desaparecidos. Mas havia também rostos desconhecidos. Um deles foi identificado como Dean Lizoui, um homem que vivia em abrigos e nunca havia sido oficialmente declarado desaparecido. Outro era Kirushna Kumar Kanagaratinam, refugiado do Sri Lanka, sob ordem de deportação. Também não constava formalmente como desaparecido. A dimensão do caso se expandia. Bruce não estava apenas matando homens que tinham redes sociais ativas ou familiares atentos. Ele escolhia alvos vulneráveis, imigrantes, homens que viviam vidas duplas, pessoas que poderiam demorar a ser notadas como desaparecidas. Enquanto os investigadores montavam o quebra-cabeça digital, Bruce continuava sua rotina. A ordem era clara. Ele só deveria ser preso se fosse visto sozinho com outro homem em ambiente fechado. A decisão era estratégica. Havia o risco real de que ele atacasse novamente. No dia 18 de janeiro de 2018, a vigilância registrou o momento. Bruce entrou em seu prédio acompanhado de um jovem identificado depois como John. Os dois subiram ao apartamento. Os minutos seguintes foram decisivos. 18 minutos após entrarem no prédio, a polícia bateu a porta. Quando encontraram John amarrado à cama, com um saco preto sobre a cabeça. Bruce foi preso no local sob a acusação inicial de 2 homicídios. Mais tarde, os investigadores encontrariam uma pasta no computador com o nome daquele jovem. Ele provavelmente seria a próxima vítima. Com a prisão efetuada, mandados de busca foram executados em diversas propriedades associadas a Bruce. Uma delas chamava atenção especial. Uma residência localizada na rua Mallory Crescent, em Toronto. Bruce prestava serviços de jardinagem para os proprietários. Em troca, utilizava parte do espaço para armazenar equipamentos. A casa pertencia a um casal idoso que passava longos períodos fora durante o verão. Bruce tinha acesso livre. O cemitério no jardim. Cães farejadores foram levados ao local. Um deles indicou interesse em grandes caixas de plantio no quintal. Era inverno, o solo estava congelado. As caixas também. As estruturas foram removidas e levadas para análise. Quando começaram a descongelar, o odor tornou-se evidente. Dentro das caixas estavam restos humanos. As primeiras identificações apontaram para Majid Kayam, para Sohaush Mahmood e Dean Lizoui. Nos dias seguintes, novos fragmentos foram localizados. Andrew Kinsman foi identificado por meio de próteses de joelho em titânio e impressões digitais preservadas. Abdulbazir Feizi foi confirmado por DNA e Kirushna Kumar Kanagaratinam também foi identificado. Ao todo, 8 vítimas foram oficialmente atribuídas a Bruce McArthur, todos mortos por estrangulamento com ligadura, todos posteriormente fragmentados. Os restos estavam espalhados em caixas de jardinagem e em uma ravina próxima à propriedade. A residência funcionava como um cemitério oculto. Enquanto as escavações continuavam por semanas sob intensa cobertura da imprensa,
A comunidade de Toronto enfrentava uma realidade dolorosa. Durante quase uma década, um predador operou em uma área central da cidade. Havia sinais. Em 2016, um homem relatou ter sido estrangulado por Bruce dentro da mesma van vermelha em um estacionamento. O caso foi tratado como encontro consensual que saiu do controle. Não houve registro formal que levasse à prisão naquele momento. Essa falha se tornaria um dos pontos mais criticados após a revelação completa dos crimes. A força-tarefa revisou centenas de casos arquivados em busca de conexões adicionais. Foram analisados desaparecimentos desde a década de 1970. Nenhuma ligação conclusiva foi estabelecida além dos 8 homicídios confirmados. Mas a pergunta persistia: quantos mais poderiam ter existido? Enquanto isso, Bruce permaneceu em silêncio durante os interrogatórios. Nenhuma explicação pública, nenhuma expressão de remorso. A investigação avançava agora para a fase judicial. E o que seria revelado em tribunal mostraria não apenas os detalhes dos crimes, mas também o impacto profundo que eles causaram na cidade de Toronto. Com a prisão de Bruce McArthur, Toronto entrou em estado de choque. Durante anos, rumores circularam na comunidade do bairro Church Wellesley. Conversas sussurradas em bares, alertas informais entre frequentadores mais antigos, histórias sobre um homem mais velho, com interesses violentos, mas nunca houve provas suficientes para transformar suspeita em acusação. Agora havia corpos. A força-tarefa Projeto Prisma passou a operar em escala ampliada. Mais de 100 agentes foram envolvidos em diferentes frentes. Escavações continuaram por semanas na propriedade de Mallory Crescent e na ravina adjacente. O patologista forense responsável classificou a operação como uma das mais complexas da história recente da província de Ontário. Enquanto isso, a análise digital continuava. Mais de 18.000 fotografias foram examinadas, centenas de dispositivos eletrônicos apreendidos, telefones celulares, computadores, unidades USB, câmeras digitais. Entre os arquivos recuperados estavam imagens que revelavam não apenas o resultado final dos crimes, mas também momentos anteriores. Algumas vítimas apareciam sorrindo, outras em situações íntimas. Muitas provavelmente acreditavam estar em um encontro consensual. A organização dos arquivos indicava planejamento. Bruce mantinha controle sobre cada registro. Guardava lembranças. Joias pertencentes às vítimas foram encontradas. Um caderno, itens pessoais, elementos que investigadores classificaram como troféus. O padrão de escolha das vítimas tornou-se mais claro. Homens de meia idade, barbudos, frequentadores do bar The Black Eagle, muitos identificados dentro da comunidade como ursos. Alguns eram imigrantes do sul da Ásia ou do Oriente Médio. Alguns viviam vidas duplas. Outros enfrentavam dificuldades financeiras ou estavam em situação vulnerável. Esses fatores influenciavam o tempo que demorava até que alguém percebesse o desaparecimento. Essa constatação alimentou críticas. Ativistas da comunidade gay argumentaram que as autoridades poderiam ter agido antes. Questionaram por que os primeiros desaparecimentos não foram tratados como possíveis homicídios em série. O desaparecimento de Andrew Kinsman tornou-se ponto central desse debate. Ele era branco, tinha residência fixa, rede de apoio ativa, amigos que imediatamente pressionaram por respostas. Segundo críticos, foi a mobilização em torno de Andrew que acelerou a investigação. A polícia negou categoricamente qualquer distinção baseada em raça ou origem. Afirmou que os projetos Houston e Prisma sempre foram investigações amplas e que a falta de evidências concretas impediu ações anteriores. O chefe de polícia chegou a declarar que diversos homens haviam se apresentado após a prisão. Relatando experiências desconfortáveis com Bruce, sugeriu que denúncias formais poderiam ter levado à prisão mais cedo. A declaração gerou revolta. Membros da comunidade interpretaram como tentativa de responsabilizar vítimas por não denunciarem. Diante da pressão, o chefe pediu desculpas públicas. O clima em Toronto era de tensão. A mídia internacional acompanhava cada atualização. O julgamento. Enquanto a opinião pública se dividia entre indignação e busca por responsabilização institucional, os promotores trabalhavam para consolidar o caso judicial. Bruce enfrentava 8 acusações de homicídio em primeiro grau. A promotoria precisava demonstrar premeditação. As pastas organizadas em seu computador seriam fundamentais. As fotografias pós-morte reforçavam a tese de controle e planejamento. O armazenamento dos restos mortais em propriedades associadas ao acusado estabelecia conexão física direta. Havia também a tentativa de estrangulamento em 2016 no estacionamento de um restaurante. O homem que escapou havia relatado o ocorrido na época. O caso não avançou por falta de provas. Agora aquele episódio ilustrava um padrão. A defesa, por sua vez, começou a estruturar estratégia.
Relatórios psiquiátricos foram solicitados. Especialistas avaliaram Bruce. Houve menção a traços de transtornos de personalidade, mas nada que indicasse incapacidade de compreender seus atos. Bruce manteve postura silenciosa em suas aparições iniciais no tribunal. Não demonstrou emoção visível. A defesa chegou a considerar solicitar julgamentos separados para cada homicídio, alegando complexidade excessiva para um único processo. A estratégia poderia prolongar o procedimento por anos. Enquanto isso, as famílias das vítimas aguardavam respostas. 8 nomes que agora representavam vidas interrompidas. A comunidade organizou vigílias. Homenagens foram realizadas na Gay Village, flores e fotos preenchiam espaços públicos. A cidade precisava entender como aquilo foi possível. Investigações internas avaliaram políticas de retenção de registros. Em 2010, parte do histórico criminal de Bruce havia sido destruída conforme normas vigentes. Isso dificultou acesso rápido a antecedentes durante fases iniciais das investigações. Também foram discutidas limitações jurídicas para a obtenção de dados de aplicativos de relacionamento, cujos servidores estavam fora do Canadá. O processo de acesso exigia mandados complexos e cooperação internacional. Essas barreiras atrasaram cruzamentos digitais importantes. Mesmo assim, a consolidação das provas físicas e digitais tornava a posição da defesa cada vez mais delicada. No final de 2018, Bruce compareceu novamente ao tribunal. Renunciou ao direito de audiência preliminar. Não contestou as evidências apresentadas. Em janeiro de 2019, diante do tribunal, Bruce McArthur declarou-se culpado das 8 acusações de homicídio em primeiro grau. A decisão evitou um julgamento longo, mas não evitou que os detalhes fossem apresentados. O próximo passo seria a sentença, e com ela, a cidade finalmente ouviria o veredito definitivo sobre o homem que durante anos vestiu a imagem de jardineiro gentil e Papai Noel comunitário, enquanto escondia uma sequência de assassinatos. A sentença. Janeiro de 2019, o tribunal estava em silêncio absoluto quando Bruce McArthur se levantou. Não houve discurso longo, não houve tentativa de justificar, não houve emoção visível. A promotoria destacou que os crimes tinham natureza sexual e eram premeditados. As famílias escutaram nomes que por anos foram apenas registros de desaparecimento. O juiz descreveu os crimes como frios e calculados. Observou a ausência de remorso. Declarou que se Bruce não tivesse sido detido, provavelmente continuaria matando. A sentença foi prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional por 25 anos. Houve expectativa inicial de que o período de inelegibilidade pudesse ser maior, mas a legislação vigente estabelecia limites para a aplicação cumulativa. Bruce teria direito a solicitar liberdade condicional aos 91 anos. Considerando sua idade e estado de saúde, especialistas afirmaram que era improvável que deixasse a prisão. A polícia revisou centenas de casos arquivados buscando conexões adicionais. Nenhuma prova conclusiva ligou Bruce a outros homicídios anteriores. Mas a possibilidade permaneceu como sombra. A história revelou um homem que construiu 2 identidades. Para clientes idosas, um jardineiro educado. Para parte da comunidade, um homem com interesses agressivos. Em eventos públicos, um senhor que vestia fantasia de Papai Noel. A dualidade permitiu que operasse sem levantar suspeitas por quase uma década. Hoje, Bruce McArthur permanece preso. O nome tornou-se símbolo de um dos maiores casos de assassinato em série da história moderna do Canadá. No fim, a imagem do jardineiro gentil desmoronou. Restou o registro documental de um predador que operou à vista de todos. Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir, comentar, se inscrever e apertar o sininho para assistir mais vídeos de crimes reais.